Olá, sejam muito bem-vindos ao Pré-Veste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça branca e uma blusa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Vamos à aula de hoje. Queridos, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre concordância verbal e concordância nominal. Vamos ver aqui o que diz o conceito a respeito desses dois assuntos. A concordância verbal e nominal são conceitos gramaticais que analisam a relação entre as palavras em uma oração. E são coisas diferentes, tá? Concordância verbal diz respeito à relação entre o sujeito e o verbo de uma oração, em que o verbo tem que se flexionar para concordar com esse sujeito. Olha o que diz aí. O verbo deve se flexionar em número, que pode ser o singular ou plural, e em pessoa, primeira ou segunda, terceira pessoas, para que haja concordância com o sujeito. Ou seja, o verbo se flexionando para concordar com o sujeito. Já a concordância nominal diz respeito à relação entre as classes de palavra na oração. E essas classes de palavras, elas são variáveis, tá? São os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes. Geralmente, essas palavras variáveis, elas vão se flexionar em gênero e em número para concordar com o substantivo da oração. O termo deve se flexionar em gênero, que é masculino ou feminino, e em número singular ou plural, para concordar com esse substantivo. Vamos tentar observar esses conceitos dentro das nossas questões. Eu trouxe aí um quadro para vocês, dessa diferença entre concordância verbal e concordância nominal. Observe, verbo se flexionando para concordar com o sujeito, no caso da concordância verbal, e aqui na concordância nominal, essas palavras variáveis que se flexionam para concordar com o substantivo. Lembre-se que essas palavras variáveis são o adjetivo, o artigo, o numeral, certo? Então, vamos observar isso dentro das questões. A primeira questão da UEA, 2015, CIS 3, diz o seguinte: o enunciado, redigido de acordo com as regras de concordância da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, aquela alternativa que tem a questão da concordância verbal e nominal corretamente grafadas, né? Vamos lá. No próximo Campeonato Mundial de Xadrez, as partidas dos jogadores serão exibidos. Olha só, queridos, aqui nós temos um erro, né, de concordância nominal. O que será exibido? As partidas estão no feminino, então as partidas serão exibidas e não exibidos. A letra A está incorreta. A letra B diz assim: Magnus Carlsen, ou essa pessoa, vencerão o próximo campeonato mundial. Olha só, no caso desse ou, a gente tem um sentido excludente. Então, ou é o Magnus, ou é o outro rapaz que vai vencer a disputa. Então, essa frase deveria estar grafada assim: Magnus Carlsen, ou esse outro rapaz, vencerá. Esse verbo aqui está errado, é um erro de concordância verbal, portanto, está incorreta. A letra C diz assim: existe inúmeras maneiras de se iniciar uma partida de xadrez. Aqui também tem um erro de concordância, olha só. Aqui, ó, existem, né? Porque tem que fazer a concordância com a palavra inúmeras, que está no plural, portanto, aqui também tem um erro de concordância, certo? Vamos aqui para a letra D. Não há no mundo dois jogadores de xadrez com as mesmas características. Aqui está tudo correto. A letra D não possui nenhum erro de concordância. Letra E. Enxadristas que estudam o atual campeão tende a um estilo de jogo mais defensivo. Ó, quem é que tende? São os enxadristas, certo? E essa palavra aqui ela está no plural. Então, como que deveria estar grifado esse verbo? Enxadristas tendem e não tende, certo? Portanto, também está errada. A única alternativa correta é a letra D, né? Aqui tem a informação para vocês dos erros de todas as outras alternativas, somente a letra D correta. E aí, Manu, ficou alguma dúvida com relação à concordância verbal e nominal até aqui? Professora Lana, e como funciona a concordância com o verbo haver? Bem, Manu, o verbo haver, ele é um verbo que apresenta algumas peculiaridades. O verbo haver, ele pode ser um verbo impessoal. O que isso significa? Quando ele for um verbo impessoal, ele não admite sujeito. E a gente tem que lembrar que a concordância verbal é quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Se o verbo haver, às vezes, não aceita sujeito, como que eu vou fazer essa concordância? A resposta é que você não vai fazer a concordância. Quando o verbo haver
for impessoal, você deve deixá-lo na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ocorreram muitos acidentes de trânsito. Se eu substituir a expressão ocorreram pelo verbo haver, houve muitos acidentes de trânsito e não houveram. Por quê? Porque eu não posso fazer a flexão, porque o verbo haver, ele é impessoal. Quer uma dica legal, Manu? O verbo haver, ele vai ser impessoal quando ele significar ocorrer, quando ele significa que ocorreu alguma coisa, ou quando ele estiver no sentido de existir. Com essa dica aí, você não erra nunca mais, certo? Vamos à nossa próxima questão. A segunda questão diz assim, a questão da UEA de 2014. A alternativa em que as regras de concordância são respeitadas, a questão bem direta também, que nem a primeira, vamos observar aqui qual está correta. A letra A diz, a carne ainda está cru, mas a salada já está pronta. Olha só, aqui tem um erro de concordância nominal, né? Cru está se referindo à palavra carne, que é uma palavra feminina, então deveria estar, a carne ainda está crua, né? E não cru, que é masculino. A letra B diz assim, basta apenas 3 pessoas para atarrachar uma lâmpada. Queridos, olha só, basta deveria estar no plural, né? Porque bastam 3 pessoas. Então, aqui também tem um erro de concordância, certo? A letra C diz, a filha mais velha daqueles senhores sentados nunca dançaram em um baile. Olha só, deixa eu circular aqui o verbo dançaram, né? É um verbo que precisa estar concordando com o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? A filha mais velha daqueles senhores. Quem é o núcleo desse sujeito? É a palavra filha, é uma palavra que está no singular, portanto, o verbo também deveria estar no singular. Há um erro de concordância aqui também. Olha a letra D. Existe no Brasil 27 unidades federativas divididas em 5 regiões. Aqui tem 2 erros, né? Olha só, a palavra existe, que está no singular, ela deveria estar no plural para concordar com 7 unidades federativas, que está no plural. E são unidades federativas, né, que estão divididas. Há um erro de concordância aqui também. Portanto, a letra D está errada. A letra E diz assim, continuaram conversando no centro do campo os 2 times e o juiz. Vamos grifar aqui o verbo, continuaram. Quem é que continuaram conversando? Aqui eu tenho um sujeito composto, né? 2 times e o juiz. Quando eu tenho um sujeito composto, isso significa que eu preciso colocar o meu verbo para o plural. Portanto, a concordância aqui está correta. A nossa resposta é a letra E, certo? Aqui tenho mais informações sobre os erros das demais alternativas. Manu, e aí? Mais alguma dúvida sobre a concordância verbal e a concordância nominal? Professora Lana, é verdade que a palavra bastante é uma palavra que pode sofrer flexão? Sim, Manu, a palavra bastante, ela causa muita dúvida nos alunos, porque essa palavra, às vezes, é adjetivo e, às vezes, ela é advérbio. Dessas 2 classes de palavras, a única que sofre variação é o adjetivo. Então, a palavra bastante, ela só vai sofrer variação, ela só vai se flexionar quando ela estiver funcionando como um adjetivo. Ah, professora, mas como é que eu vou saber que a palavra bastante é adjetivo ou ela é advérbio? É só você observar qual é a palavra que a palavra bastante está se referindo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu disser assim, ó, comi bastantes frutas. Essa frase está correta, porque a palavra bastante está se referindo à fruta, que é um substantivo. Então, se ela está se referindo a um substantivo, ela é uma palavra variável, é um adjetivo, deve sofrer flexão. Embora soe estranho, a gente não costuma usar no dia a dia, mas bastantes, nesse caso, deve sofrer flexão. Agora, se eu disser, por exemplo, comi bastante hoje, percebe que a palavra bastante, Manu, ela está se referindo à palavra comer, que é um verbo. Então, nesse caso, a palavra bastante é um advérbio, não pode sofrer flexão, e aí você vai anotar aí no seu caderno que advérbios não sofrem flexões, ok? Próxima questão, questão da UEA Geral 2013, diz assim, as florestas ergueram braços peludos para esconder-te com ciúmes do sol. E a tua carne triste se desabotou nos seios, recém-chegado do fundo das selvas. Pararam no teu olhar as noites da Amazônia, mornas e imensas. No teu corpo longo, ficou dormindo à sombra das 5 estrelas do cruzeiro. O mato acorda no teu sangue sonhos de tribos desaparecidas, filhas de raças anônimas que se misturaram em grandes adultérios. E erras sem rumo assim, pelas beiras do rio.
que teus antepassados te deixaram de herança. O vento desarruma os teus cabelos soltos e modela um vestido da intimidade do teu corpo exato. Nossa, que poema lindo, né? Olha o finalzinho. À noite o rio te chama e então te entregas à água preguiçosamente como uma flor selvagem ante a curiosidade das estrelas. Aí, Raul Bopp. Vamos à nossa questão. Tem um trecho grifado. À noite o rio te chama. A concordância aqui está toda certinha, né? Te chama. Verbo aqui no presente, né? No verso acima, o eu lírico dirige-se a um interlocutor no singular, né? Tu. Se esse interlocutor estivesse no plural, o verso estaria corretamente reescrito, conservando-se o mesmo modo e o tempo verbais, ou seja, tem que estar no presente, né? Observa que o plural da palavra do ti aqui seria o vós, né? Seria o vós. Então, a gente tem que procurar a alternativa em que o verbo está conjugado no mesmo tempo verbal aqui com o vós. A letra A diz o seguinte: à noite o rio vos chamou. Opa, tem um erro aqui, ó. Chamou ficou no passado, né? Não está igual lá em cima. A letra B: à noite o rio vos chamam. E tem um erro aqui também de concordância, né? O rio chamam. Então, também não pode ser a letra B. À noite, o rio vos chamais. Aqui também tem um problema, porque eu mudei o tempo verbal. À noite, o rio vos chama. Aqui está corretamente permanecendo o mesmo tempo verbal, fazendo a concordância aqui corretamente, portanto, a resposta é a letra D. A letra E diz o seguinte: à noite, o rio vos chamastes. Aqui também tem um erro, portanto, a única alternativa correta é a letra D de dado. Certo? Então, vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão da Univag 2020. Tem mais um poeminha para nós fazermos a leitura. Lamenta um desengano inesperado. Tenta em vão temerária conjectura sondar o abismo do invisível fado, que, de umbrosos mistérios enlutado, some aos seus olhos mortais a luz futura. Presumia, ai de mim, vendo a ternura daquela que me trouxe enfeitiçado, presumia que amor tinha guardado nos braços do meu bem minha aventura. Ó terras, ó céus, mentiram-me os brilhantes olhos seus, onde achei suave abrigo. Quão fáceis de enganar são os amantes. Humanos, que seguis as leis que sigo, vós, corações, que ao meu sois semelhantes, comigo aprendei, chorai comigo. Aí, versos do Bocage. Vamos às nossas alternativas. A nossa pergunta. Assinale a alternativa que dá a sequência correta ao penúltimo verso do poema com a substituição de vós por vocês. Pessoal, vocês, terceira pessoa do plural, né? Vocês, corações que ao meu são semelhantes. Vocês, corações que ao meu são semelhantes. Vamos observar as alternativas. A. Comigo aprendem, chorem comigo. O certo deveria ser aprendam, né? Comigo aprenda, chora comigo, teria um erro de concordância, né? Porque é vocês, então seriam aprendam. Também está errado, tanto a letra A quanto a letra B. A letra D diz: comigo aprendam, chorem comigo. Aqui está tudo correta a concordância, na terceira pessoa do plural, que é o vocês, portanto está corretíssimo, né? A letra D é a nossa resposta. A letra E diz: comigo aprende, chore comigo. Tem um erro de concordância, né? Aqui no chore e no aprende, não está concordando com vocês, então estaria incorreto. Letra D, a nossa resposta. Queridos, na aula de hoje nós aprendemos alguns conceitos importantes sobre a concordância verbal e a concordância nominal. São assuntos aí importantíssimos para o vestibular da UEA. Lembre-se, concordância verbal é a flexão do verbo para concordar com o sujeito. Concordância nominal é a concordância das palavras variáveis para concordar com o substantivo. Essa concordância deve ser em gênero e em número. Certo? Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.